Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como passaram o dia? Tudo bem por aí? Eu espero que sim, que esteja tudo cada vez melhor. Por que não? É interessante que a gente espere cada vez o melhor. De alguma forma é. Vim trazer um adendo do 7º passo da nossa jornada de autoconhecimento. Eu cito várias vezes sobre a regressão consciente até o passado para resolver histórias inacabadas com nossos pais, papai e mamãe. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: vocês hoje, vocês de agora, estão regredindo ao passado, onde está aquela memória que se relaciona a um assunto inacabado que vocês vão resolver, certo? É sobre isso que vocês precisam ter consciência. Papai e mamãe lá no passado, eles estão exatamente daquela forma, daquele modo que vocês os conheceram, daquele modo que vocês estiveram diante deles naquele momento. Não é aquela criança diante deles que está regredindo. É a pessoa do hoje. É você no agora. A pessoa que você se tornou, a pessoa que você hoje é de fato. Isto te torna apto a fazer essa regressão. Provavelmente, o papai e a mamãe não estão hoje naquela mesma condição, naquela mesma postura que vocês vão encontrar eles lá no passado. Alguns podem estar acamados, limitados, com alguma doença. Outros podem estar apenas com o peso da idade, totalmente opostos daquelas pessoas do passado, muito mais quietos, muito mais inertes, muito mais calados, pacíficos, e outros podem não estar mais entre nós. Independente. Aquelas pessoas no passado é com quem vocês vão resolver algo. Acima de tudo. Depois sim, se vocês tiverem como, poderão resolver de forma diferente como vocês vão tratar o assunto na regressão. Vocês podem sim resolver a relação. E eu vou explicar como já já. Mas vocês precisam fazer essa regressão consciente de quem vocês são agora. Vocês não são mais aquela criança. Eles não praticam mais aqueles atos, eles não têm mais aquela postura que vocês vão encarar novamente. Isso quer dizer que aquele momento marcante que despertou alguma mágoa, algum rancor, alguma tristeza profunda, pode te colocar no mesmo estado. Porque, de certa forma, você vai acabar vivenciando aquela situação. Mas você precisa sempre ter em mente que você não é mais aquela criança. A criança interior é a tua base. Não é aquela criança
que foi vítima de algo. Quem está indo lá é o adulto, a pessoa que adquiriu experiências de lá para cá, a pessoa que tem mais conhecimento, a pessoa que evoluiu em vários aspectos do seu intelecto, na sua postura, no seu modo de ser. Você compreendendo perfeitamente isso, pode ir tranquilo até lá. Se você for com essa consciência, pode acontecer de imediato que ao reviver aquela situação, a sua postura não vai ser a mesma da criança, porque você já não é mais a criança. Vocês conseguem entender isso? A lógica disso? Se vocês conseguirem manter a consciência de quem vocês são ao chegar naquele momento passado, vai ficar mais simples de finalizar aquela história, de observar aquele momento e se permitir enxergar de outra forma. Claro que, se vocês forem mais além e regredir até a vida do papai e da mamãe, se torna muito mais fácil também. Porque ao assistir tudo o que eles viveram, quando chegarem naquele momento da história inacabada que precisa ser resolvida, o olhar não vai ser o mesmo. A criança, ela pode estar reagindo daquela forma que você lembra bem, mas o adulto não. A mente, ela nos permite fazer isso. Parece louco? De certa forma é. Tudo que foge à normalidade é considerado louco, né? Mas não é loucura no mau sentido. É uma capacidade inata do ser humano que ele não costuma usar. Assim como nós podemos sonhar, dar saltos quânticos no futuro, imaginando como seria a realidade que nós gostaríamos de viver, da mesma forma, podemos acessar o passado, com uma diferença. O futuro não está escrito. Ele pode estar sendo construído com base no teu sonho e a partir dos teus movimentos hoje. Mas o passado já está escrito. Ele está formadinho lá, parado, ali, esperando um acesso, como um filme esperando um play. E aquele filme começa a rodar e você assiste novamente aquele episódio. Como assistir a um filme, é bem capaz que você reaja emocionalmente, sentimentalmente a tudo que você vai assistir. Não pode isso, Shimada? Pode. É reviver a cena. Talvez, depende de cada um, essa mesma cena ela vai ser revivida várias vezes. Talvez não é na primeira que se consiga encarar aquela cena. Mas uma coisa é certa. Toda vez que você assistir aquela cena, o seu olhar estará cada vez mais diferente em cima daquela situação. Porque é o adulto que vai estar lá. Você,
como você é hoje. Você que é construído de tudo que você viveu de lá para cá. Parece difícil. Você pode se permitir acessar a mesma cena quantas vezes você achar necessário. Como eu já disse outras vezes, tentar já é um bom começo. Tudo que a gente faz não precisa dar certo de imediato. Ah, mas se não dá certo de imediato é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. A gente só descobre o que é fazer algo certo com os erros. Permita-se. Nós não somos perfeitos. Pode ser que o primeiro acesso vai reabrir feridas antigas. Pode ser que assim que você chegar lá, você já tenha uma visão diferente da mesma situação. Pode ser que já de primeira você resolva. Depende de cada um. Permita-se. Outra coisa que você tem que ter em mente é que, independente do que você sentir, aquele episódio está lá no passado, não aqui no presente. O que você trouxe para o presente não é aquele episódio. É a dor que foi gerada naquele momento lá. Percebe a diferença? O que você vai fazer lá é resolver o seu modo de enxergar aquilo. Se você visita a linha do tempo dos seus pais, você passa a compreender por que eles tiveram aquelas atitudes. As pessoas de antigamente, elas, às vezes, quando elas estavam assim alteradas, elas eram um tanto impulsivas. Em algumas vezes elas eram impulsivas, em outras vezes elas não tinham muita noção de onde elas estavam mirando naquele momento de exteriorização. Era muito comum os adultos terem rompantes, excessos. Era aquele mau humor fora do normal, onde o adulto começava a falar alto, gritar, se mostrava irritadiço e não podia falar nadinha, que já vinha com 10 pedras na mão. Nós, hoje, somos diferentes. Podemos ter as mesmas sensações e impulsos, mas nós ou controlamos ou acabamos reprimindo isso. Não temos o mesmo comportamento de nossos pais. Se tiver, é uma boa analisar isso. Por que, estimada? Eu, ao longo da vida, sempre notei algo interessante quando eu observava os relacionamentos familiares. Os filhos, eles sempre continuam a partir de onde os pais conseguiram chegar. Nossos pais, eles conseguiram ir até certo ponto. Incrivelmente, nós seguimos além de onde eles foram. Assim, da mesma forma, nossos filhos. Se houver uma repetição, meus pais chegaram até aqui. Eu cresci, os anos passaram, a vida passou
Eu cheguei no mesmo ponto que eles e eu me acomodei a esse ponto. Isso precisa ser analisado. A repetição, porque a ordem natural é que os filhos vão além. Por que eles vão além? Porque há mudanças na sociedade quando os filhos chegam numa determinada idade. Mudança de sociedade, de comportamento, de costumes, de hábitos. Aquele comportamento dos nossos pais condizia com o modo de vida que eles foram criados, o ambiente em que eles foram criados, tradições, crenças. Quando foi você, isso tudo já tinha mudado. Se você repete o mesmo ciclo de seus pais, costumes, hábitos, tradições foram todos mantidos numa sociedade, numa realidade que mudou. O modo como meus filhos brincavam na infância era completamente diferente do modo que eu brincava quando eu era criança, da mesma forma nossos pais. Entende? É como se nós fôssemos a atualização dos nossos pais para uma nova realidade. Então, a tua versão atualizada do hoje é que está indo lá, naquele momento passado. Não é a criança. A criança cresceu. Ah, mas os meus pais envelheceram. Pois é. E por que a dor, o rancor e a mágoa, a ferida ainda estão aí? É isso que você acaba compreendendo quando você vai lá visitar eles naquele momento. E qual é o impulso que realmente te ajuda a resolver aquele momento? Você vai ver a criança lá. A criança vai estar lá diante daquela situação. Só que quem está voltando lá não é a criança, é o adulto. Você vai defender a criança. É assim que você consegue. Você vai se posicionar de frente da criança e vai falar por ela. Se você tiver um dos seus pais ainda com você, depois de fazer isso, você vai olhar eles de um modo diferente, vai lidar com eles de um modo diferente. Se você não tem mais, onde eles estiverem, eles estarão orgulhosos e eu acredito que é até aliviado. Por quê? Muitas atitudes dos nossos pais não foram conscientes, foram por impulso, foram por um momento de extremo estresse e irritação, uma necessidade enorme de trazer para fora. É preciso lembrar que cada um de nós é um portal para outras dimensões. Ninguém precisa atravessar esses portais por vocês. Vocês mesmos podem fazer isso. Como, Shimada? Se você é o portal e você precisa atravessar o portal, mergulha dentro de você. Não é tudo de dentro para fora. Mergulha dentro de você. Não é à toa que existe aquela frase que diz: as respostas que você precisa estão todas dentro de você.
Percebe como a vida, ela não se contradiz, ela não engana. Há vários sinais que vão mostrando o caminho certo, não apenas para seguir, para resolver tudo. Enquanto nós estivermos vivos, é possível tudo. Não existe problema tão grande que não possa ser resolvido. E às vezes o problema nem é tão grande assim. Nós damos dimensão para eles. Eu encontrei hoje à tarde uma frase, e eu me lembrei agora dela porque ela vai muito de encontro com o que eu acabei de falar sobre cada um ser um portal. Poder das profundezas. Só nossas profundezas nos conduzirão às nossas alturas. Só nossas profundezas nos conduzirão a nossas alturas. Todas as respostas que vocês precisam estão dentro de vocês. Quando vocês aprendem a perder o medo de explorar as suas cavernas interiores, de enfrentar os seus demônios, os seus fantasmas, de anotarem as suas memórias, revivê-las, relê-las e analisá-las, vocês estão num exercício precioso para a vida de vocês. Vocês, a cada conquista nessa jornada de autoconhecimento, vocês estão destravando capacidades natas da nossa mente que vocês vão perceber que essa jornada é a base para que possamos alterar a nossa realidade pessoal. Se cada pessoa nesse mundo consegue mudar a própria realidade, de repente nós teremos mudado toda a realidade. O mundo, ele está ficando muito povoado da dominância dos animais bípedes, da negatividade, da violência, da agressão, do desrespeito. A essência nesses animais, ela está aprisionada em uma dessas cavernas, pedindo para serem libertas. Esse pedido se manifesta na inquietação dos animais, que se debatem o tempo todo entre uma negatividade e outra, entre um péssimo ato e um péssimo caráter. Porque o animal, ele vai corrompendo o caráter. Automaticamente, quando a gente começa a mudar dentro de nós, enquanto a gente vive, enquanto a gente assume a nossa natureza sendo nós mesmos, outras pessoas à nossa volta começam a mudar sem que nós precisemos abrir a boca para falar uma. A nossa postura, o nosso modo de vida e de ser começa a chamar atenção no meio dessa mesmice toda. Obviamente que o que as pessoas vão ver vai ser agradável. Embora, como eu disse em outro vídeo sobre verdades e mentiras, algumas pessoas não serão capazes de encarar a verdade
que vai se manifestar diante delas através de vocês. Percebem como, da mesma forma que um ato inconsequente se liga a um ato abissal, um ato de bondade se conecta a um ato de respeito. Ação e reação, causa e efeito. Se uma atitude má, ela desencadeia várias outras atitudes más, atitudes boas têm a mesma força, só que são mais poderosas, porque são manifestações das virtudes. E as virtudes, elas só podem se manifestar da essência. Cada vez que vocês dão um passo na jornada de autoconhecimento, cada vez que vocês vão se sentindo mais confortáveis em trafegar na própria história, a essência vai ficando mais livre. Ela pode voltar a acender e brilhar, te tornando uma pessoa autêntica. E a centelha, ela passa a manifestar as virtudes. O animal bípede, a nossa carne, ela não pode manifestar virtudes. Tudo o que ela manifesta é excessos extremos nocivos. Quando perde força, nos leva lá para baixo, para tudo que é escassez. Se por um lado nós temos a gula, do outro lado nós temos a perda total de apetite. Se de um lado temos a avareza, de outro lado nós temos a área de conforto. O animal, a carne, nunca vai manifestar nenhuma virtude. Há muitos enganos no que parece a manifestação de virtude. Há muitos atos de bondade que não são a bondade. São egocêntrico, exibido, ou querendo aparecer, ou querendo validação. Autoconhecer-se é isso. É adquirir um discernimento e poder captar quem é que está atuando agora. É o animal ou a essência, mas não com aquela necessidade de ficar com o pensamento fixo, fazendo anotações, pensando constantemente, raciocinando, puxando da memória. Não. É espontâneo, é rápido. Você para perceber e você percebe, você sente. Porque começa a acontecer uma desassociação do animal e da essência. Você começa a perceber a diferença entre os dois. Você quer os seus caminhos abertos? Você quer prosperidade? Você quer paz? Você quer ter um bom relacionamento, seja com quem for, seja o tipo de relacionamento que for? Você quer ser respeitado? Se autoconheça. Se as virtudes em você não se manifestarem e não forem direcionadas primeiramente para você, como você vai trazer alguma coisa para o mundo externo? É um ato de bravura, é um ato revolucionário.
uma jornada de autoconhecimento. O que vocês estão fazendo não é pouco. E acredite se quiser, não é só para vocês. Consequentemente, isso vai se refletir nos outros e vai contagiar. Contagiar é diferente de contaminar. O animal bípede, ele sempre está contaminando alguém. A essência, ela contagia. O animal bípede, ele convence o outro de que a proposta dele é mais interessante. A essência não precisa dizer nada. Ah, mas sem pensar nessas coisas, eu sou pleno, eu sou plena. Eu estou muito feliz com a minha vida. Você consegue detectar o quanto disso é verdade? Se para fazer algo que te coloca em risco, ou que a longo prazo ou curto prazo pode te fazer mal de alguma forma, alguém te convenceu, não, você não é pleno, não é plena. Se você acredita que satisfação é porque a tua conta corrente está cheia de grana, você conseguiu comprar aquele par de sapatos que você cobiçou, você pode sair com todo mundo que você quiser, não há nada de virtude nisso. É tudo a satisfação do animal. É tudo satisfação fisiológica. A satisfação através da essência, ela não corresponde à matéria. É tudo o que transcende. Quando atender a um apelo do animal, do ego, faz transcender. Desculpa. Passa uma noite bebendo e veja como você vai transcender. Você em algum momento vai se sentir um caco, vai querer cama. Você vai dizer, eu nunca mais vou beber, mesmo que volte a beber. Tudo aquilo que traz satisfação para o animal bípede é assim. No começo é muito prazeroso, passa dos limites, faz mal. As satisfações do animal têm um limite para proporcionar prazer. Se passar daquele limite, causa algum desconforto, algum mal-estar, seja emocional, seja físico, seja psicológico. As virtudes, elas transcendem de uma forma que, se você não sente que realmente o céu é dentro de você, você se sente num céu. Você olha para a vida das pessoas e percebe por que elas estão tão mergulhadas em tanta negatividade, em tanta coisa desconfortável, ruim, e você não. Aí você olha em volta, tudo que você tem, você percebe que não é o que você tem, é o que você é. Quando você se autoconhece, você aceita a dádiva de ser quem você é. Quando você faz isso, você se torna autêntico. Porque você compreendeu que realmente você é único. E se você for único, você vai te
destacar na multidão que é tão igual, que não se aceita. Percebe? Por isso que eu falo, só tenta. Só tentando surge o vislumbre de tudo isso. Não precisa acertar de imediato, não. Nem pode. Tudo que é bom exige um processo. Há muito nesse processo. Inclusive o aprendizado de dar valor ao que se tem. A perdoar-se, a respeitar-se, a amar-se. Eu me lembro, uma das primeiras coisas que as crianças aprendiam é que elas deveriam respeitar os mais velhos. Os mais velhos eram as pessoas sábias, eram as pessoas que a gente podia confiar, eram as pessoas que a gente podia pedir um conselho. Isso foi mudando, como tudo, foi sendo distorcido, virado do avesso. Quem hoje em dia respeita os mais velhos? Não dá para ensinar isso para nossas crianças. Não dá para respeitar os mais velhos, porque tem mais velhos se aproveitando de algum tipo de confiança que se dê a eles. A gente tem que tratar mal, tem que desrespeitar? Não. A gente tem que rever os nossos conceitos para perceber o que a sociedade está se tornando. Valores, crenças, conceitos precisam de ser todos reavaliados. Isso precisa acontecer dentro de cada pessoa. Caso contrário, a sociedade vai continuar esse padrãozinho, onde a gente desconfia de todo mundo, onde a gente tem medo de todo mundo, onde a gente vive com um alarme acionado, onde a gente nunca sabe ao certo onde está pisando. Observem o comportamento das pessoas em relação a tudo que foi nos ensinado na infância. Mudou tudo. A lei, ela diz que a gente tem que respeitar o idoso. Quando uma lei determina que nós temos que fazer algo, nós perdemos alguma coisa em nós. Porque na nossa época, os nossos pais falavam uma vez, respeita os mais velhos. Nós tínhamos um olhar peculiar diante de um idoso. Nós não temos mais esse olhar. Nossas crianças não têm esse olhar. Nós não pedimos para elas respeitarem os idosos. Nós ensinamos para elas não confiar nos idosos. Alguns deles podem ser pedófilos. Compreendem a dimensão da coisa? A primeira pessoa que vai usufruir das vantagens de se autoconhecer vai ser você. Quanto mais pessoas considerarem que isso vai ser bom para elas, mais pessoas vão se sentir melhores. Isso vai cada vez mais contagiar.
É por isso que eu não peço para ninguém se inscrever, nem curtir, nem comentar. Além de vocês serem pessoas livres por natureza, direito nato, essa cura interior, ela não pode ser imposta, ela não pode ser forçada. A vontade e o desejo para essa cura precisa partir de cada um. Consegue me compreender agora? É impossível qualquer cura se quem precisa da cura não admitir que precisa dela. Vá trafegar na sua história, mas não esquece que você leva consigo, mesmo que esteja adormecido, amor. Não importa como você viva, não importa o que pareça ou você aparenta ser, não importa nada. Há amor lá dentro. É uma dádiva que todo ser vivo possui. É o que nos mantém vivos. Você acha que não, porque até o conceito de amor foi distorcido. Não é à toa que lá no vídeo sobre parafilia, eu critico muito, se é assim que pode se chamar, crítica, o exibicionismo, a exposição excessiva, a vulgaridade, a libertinagem. Isso desencadeia vários fatores em animais egocêntricos, mas isso revela a total falta de amor próprio, de autoestima, de autorreconhecimento. É como se fosse uma atitude de autodepreciação constante, mas não fica só por aí. O modo como você se mostra é o modo como você se vê. O modo como você trata os outros é o modo como você se trata. A necessidade de validação surgiu forte quando as pessoas passaram a viver, mesmo que inconscientemente, como se amor fosse sexo, principalmente as mulheres. Se eu não conseguir despertar o desejo do outro, se o outro não quis ir para a cama comigo, então não me ama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o desejo é um pedido por satisfação do animal bípede. É fisiológico. O amor, ele transcende. O amor é isso que a jornada de autoconhecimento está tentando fazer. Você se amar. Porque quando você se ama, você se auto-reconhece. Você tem autoestima. Você se respeita. Você se aceita assim como você é. Isso tudo é amor. Amor não se limita a uma pessoa ou a um ato. Amor é um conjunto de virtudes se manifestando
para todos. Eu vou refletir muito sobre o 7º passo. Acredito que ele seja crucial para muitas pessoas. Muitos de nós temos algum probleminha lá no passado, ou com o papai ou com a mamãe. Seja lá o que for, ao resolver tudo isso, vocês estarão fazendo algo grandioso para as futuras gerações. Vocês estarão quebrando maldições hereditárias, ciclos repetitivos, repetições. Vão cortar a perpetuação de atitudes, de posturas, de sentimentos ruins, de maneiras de tratar o outro tão desrespeitoso. As futuras gerações estão nos esperando. As futuras gerações não podem se desenvolver nisso que a sociedade se tornou. Eles são o nosso futuro. Nós seremos eternos através deles. Alguém precisa ser uma boa referência para que eles possam seguir a mesma jornada que vocês trilharam até aqui, mas não com as mesmas deficiências e, pelo que eu vejo na sociedade, deficiências muito maiores do que aquelas que nós vivemos, porque os tempos são outros. Eu estou com vocês estão comigo. Fiquem firmes, eu não subestimo vocês, acredito muito. Continua firme. Beijos na alma.